Ok. Olha, sejam todos muito bem-vindos então a esta live hoje. Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre sexo, sobre desejo, sobre a energia feminina, que é tão interessante. Eu convidei aqui a minha querida Alicia Ferreira para falar sobre este tema e vou começar por me apresentar. O meu nome é Joana, eu sou farmacêutica e naturopata, especializei-me no burnout, mais especificamente na parte feminina, que liga muito bem com este tema, porque efetivamente a nossa energia acaba por estar um bocadinho desgastada por todas as tarefas que temos para fazer durante o dia, por todos os braços e onde queremos chegar, e de forma a estarmos sempre presentes e com todo o amor e carinho para toda a gente. Contudo, muitas das vezes ficamos um pouco esquecidas por nós mesmas, atenção, não é? Neste tarefas todas e, portanto, eu acho que é um tema muito atento aos dias de hoje. Lembrar apenas, ou começar por dizer que as mulheres não perdem o líbido, estão apenas demasiado cansadas, muitas vezes por sentir desejo. E com isto passo a palavra aqui à Alicia para ela se apresentar, para a percebermos um bocadinho qual é o trabalho dela e quem é que é a Alicia. Obrigada, antes de mais, Joana, pelo convite. É um prazer para mim falar sobre estes temas. Eu sou a Alicia Ferreira, sou enfermeira. Também voltei àquilo que é o meu interesse para poder ajudar pessoas de uma outra forma, que eu sentia que conseguia ir mais a fundo. Então, atualmente eu estou a trabalhar como coach e terapeuta de Tantra e Sexualidade Consciente, mas acima de tudo ajudar a trabalhar com o poder pessoal, a trabalhar com energia sexual, com desconstrução de tabus, com a sexualidade feminina, portanto, no fundo, ajudar mulheres a libertarem-se daquilo que sempre foi um assunto tabu, porque também foi também um processo através do qual que eu passei, não é? Que eu atravessei e portanto isso toca-me não só pela experiência que eu tive, mas também todos os estudos que eu fui fazendo e que me levam hoje, já há alguns anos, a estar a trabalhar com mulheres e a ajudá-las nesse poder pessoal, nessa conexão com a essência, nessa poderem ser autênticas, ao mesmo tempo colocar limites saudáveis, dizer que não, pedir aquilo que desejam, sentirem-se merecedoras do que desejam. Então é muito esse o foco principal do trabalho que eu faço, embora eu também faça outras coisinhas paralelas dentro destes temas, que eu depois também posso avançar, mas essa é a minha apresentação. Sim. Ok, e eu gostava de perguntar aqui a quem nos está a assistir, que é como é que está o nosso sistema, ou o sistema nervoso de cada um neste momento? Está em alerta ou está efetivamente em segurança? Isto porque é importante, porque o stress interfere muito com o libido e com a nossa disponibilidade para para termos e recebermos prazer. E não estamos a falar apenas de uma questão sexual. Não sei se concordas comigo, Alicia. Sem dúvida, sem dúvida. O facto de nós andarmos demasiado exaustas, não só vamos falar na maioria, se calhar, das famílias, ou mães monoparentais, não é? Em famílias monoparentais, no caso da mulher, em que já houve separação do pai da criança quando há crianças, ou então a assunção das responsabilidades domésticas que ainda estão em grande parte assumidas pelas mulheres, mas também depois mais a atividade no mercado de trabalho, porque nós também quisemos a nossa emancipação no mercado de trabalho e, entretanto, andamos muito preocupadas com demasiada coisa e responsáveis por muita coisa, e isso, querendo ou não, isso vai afetando, sem dúvida, a nossa libido. É o tema assim central. É porque o líbido acaba por estar muito reduzido em função do stress crónico que nós temos, não é? Porque o stress crónico ativa o sistema nervoso parasimpático, não é? E por consequência aumenta o cortisol, tem uma redução na produção das hormonas sexuais, há uma diminuição do fluxo sanguíneo das extremidades e também dos órgãos sexuais, a realidade é isso, e com isto também existe uma menor produção de dopamina, ou seja, o cérebro está constantemente num estado de alerta e de ameaça, que faz com que o pararmos para simplesmente fazermos uma massagem, aproveitarmos o nosso banho ou pensarmos no momento de reprodução, não é propriamente aquilo que é a nossa prioridade. E isto traz muitas limitações pessoais, antes sequer de falar
em termos de casal, quando esse existe, quando não existe, porque não é exclusivamente uma forma de prazer, como nós sabemos, não é? Por isso acaba por ser muito uma diminuição de desejo, uma diminuição de prazer. Eu acho que está muito conectado com a energia e com o sentirmos-nos vivas, sentirmos-nos bem. Uhum. Sem dúvida. Outra das questões que agora que também gostava de salientar é, e estava a pensar também no título da live, né, em que falamos também de energia feminina, e muito desta responsabilidade que nos leva para ser mães, ser donas de casa, ser trabalhadoras, coloca-nos muito naquilo que é a energia yang, ou falar na energia masculina, aqui não estamos a falar de homem nem de mulher, estamos a falar de duas polaridades energéticas que tanto homem como mulher têm. E, portanto, ao nós afastarmos também daquilo que é a nossa energia yin, ou a energia feminina, acabamos por perder a conexão também com o nosso corpo, com o prazer das pequenas coisas do dia a dia. E quando nós perdemos a conexão com o prazer do dia a dia, muito mais facilmente nós perdemos a conexão com o nosso prazer sexual. Pois, exatamente. E isso também é um ponto muito importante, porque também é uma forma de descomprimir, e muitas das vezes acabamos por nos sentir até culpadas por não termos a mesma, o mesmo desejo sexual que os homens, não é? Porque acabamos por não corresponder a expectativas, o que também é um ponto muito importante para as mulheres, não é? Porque eu acho que nós acabamos sempre por estar a ter essa necessidade de corresponder a expectativas, esquecendo-nos daquilo que é a base, que são as nossas expectativas, não é? Acredito que não só expectativas, mas nós também temos que ter em conta a forma como nós mulheres fomos educadas face à sexualidade, comparando com os homens. Nenhum de nós, efetivamente, foi eficazmente educado para a sexualidade, porque sempre houve bastantes tabus. Só que a postura da mulher com a sexualidade, ou da criança mulher com a sexualidade, é muito distinta do que com a criança que se torna homem, não é? Com o jovem adolescente, nesse caso. Então, à mulher, a sexualidade sempre foi algo, quer dizer, muito restrito, em que sempre se teve muitos pudores de que a mulher tivesse, por exemplo, vários namorados, mas já se celebra o facto do homem ter várias namoradas, essa é uma das questões. Depois, toda a sexualidade que acaba por ser muito voltada para o prazer masculino. Porquê? Porque o homem sempre foi incentivado, e até os velhos costumes de levar o jovem adolescente às meninas, não era? Para ir perder a virgindade, quando a mulher tinha que ficar resguardada para o casamento, não é? Tinha que ir virgem. Então há todo um incentivo para que o homem sim viva a sua sexualidade, seja merecedor do seu prazer, o próprio órgão sexual é exposto cá para fora, não é? É visível, impõe-se, vamos dizer assim, e o da mulher é para dentro, é resguardado, é guardadinho, escondido, vamos dizer assim. Então, temos que também ter em conta que essa vontade faz com que o homem, naturalmente, tenha muito mais à vontade para ter essa iniciativa, sem ter vergonha, sem ter medo do julgamento. Os homens têm outros medos também, de outros tipos de julgamentos, diferentes das mulheres. Mas também é importante ter em conta as hormonas, não é? Porque nós temos hormonas que jogam também a favor ou em oposição, agora não está a sair a palavra, contrário, a favor. Sim, é oposto completamente contra. É a mesma realidade, é essa. E aí é que entra o grande problema do stress, não é? Porque ele acaba por desregular todo o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. O cortisol sobe, o corpo mantém-se em alerta, existe uma exaustão que conduz a uma energia baixa, porque muitas das vezes a fadiga adrenal é exatamente isso, é uma fadiga intensa, dificuldade em relaxar, a perda de líbido, distúrbios de sono, alterações do trato gastrointestinal, porque a alimentação deixa de ser propriamente a mais adequada às necessidades do organismo. Entra por aí também a produção de neurotransmissores, concentração, e que também são importantes para a própria produção das hormonas e do bem-estar, não é?
Porquê? Porque estamos a priorizar o sobreviver, não o viver. E no viver, portanto, é que está ao fim e ao cabo o prazer. Porque nós não é na sobrevivência que vamos pensar em sexualidade, não é? Nós vivemos, temos que estar bem física e psicologicamente para isso acontecer. Portanto, o desejo sexual precisa de energia, o corpo não pode estar esgotado para que efetivamente tenhamos todas as formas disponíveis para nos satisfazer também nesse ponto, não é? Por isso é que é tão importante nós termos em consciência as nossas necessidades básicas de relaxar, de tratar de nós, de cuidar, de fazer a nossa meditação, a nossa respiração. A respiração controlada faz milagres com a conexão connosco, porque é extremamente importante, não é? Sem dúvida. E aí outra questão a ter em conta é que também nós mulheres fomos educadas para cuidar do outro, para ser as Uhum, cuidadoras. Então, uma mulher que, por exemplo, imaginemos uma mãe em que o pai, por exemplo, vai trabalhar fora ou tem um jantar com os amigos, o pai da criança, não é? Isto é tudo coisas como vai jantar fora ou vai fazer uma viagem de trabalho e vai estar 5 dias fora, vamos dizer assim. Se for um pai, ótima mãe, a mãe segura, a mãe dá conta, não é? Mas se for a mãe a ter viagens fora, se for a mãe a ir jantar fora com as amigas, não é? Se for a mãe a tomar essas decisões, já se questiona, ai, não és uma boa mãe. Então, a mulher tende a sentir-se culpada, não só pela culpa que é incutida pelo outro, mas pela culpa que é auto-incutida, que já nasce desde que somos pequeninas, não é? Que se não tiveres a cuidar o outro, se não fores uma mulher, uma mãe exemplar, se não deres prioridade às responsabilidades e olhares para ti, és egoísta. Então a mulher começa-se a sentir culpada de poder parar para começar a dar-se para se cuidar, para dar-se prazer a si, para se nutrir, para ir fazer uma massagem, para ir à praia fazer uma caminhada, para ir fazer uma aula de dança, para ir fazer uma aula de uhum. ginástica. É exatamente, esse é que é o ponto na questão, é exatamente isso, é que depois condiciona tudo o resto, não é? Nós não condiciona tudo o resto, até o bem-estar em família acaba por estar condicionado, porque efetivamente nós para darmos temos que estar bem. Se nós não estivermos alinhados connosco, nós também não conseguimos estar em paz e fazer, enfim, uma família feliz, entre aspas, não necessitando obrigatoriamente ser tudo exclusivamente com base na mulher, porque o homem também tem um papel, não é? Mas efetivamente é um ponto importante, até porque o cortisol também tem um papel aqui na produção das hormonas, que não nos podemos esquecer que quando estamos a falar de uma questão sexual, estamos a falar da produção de hormonas, e a produção de hormonas tem por base o colesterol. Portanto, o colesterol e que pode divergir em termos de ciclo interno do nosso corpo para as hormonas sexuais. E isso é que faz com que se nós estamos a priorizar a produção de cortisol, óbvio que aquilo vai ficar em baixo e, portanto, todo o desejo, toda a progesterona, todo o equilíbrio hormonal, progesterona, estrogênio, inclusivamente a testosterona masculina, porque nós também a temos, não é? Uhum. Ainda que seja em menor quantidade face ao homem, a nossa existe, não é? E aí, como é óbvio, está o balanço. Quando o balanço não existe, existe um desequilíbrio e, portanto, aí temos que atuar de outra forma, ou estar pelo menos alerta, não é? Sim, e agora falaste aí das hormonas e desta questão de, por exemplo, os homens eles têm muito mais testosterona do que nós, não é? E isso obviamente vai aumentar a libido deles de uma forma química, hormonal. Agora, as mulheres, elas não só têm menos testosterona, mas também temos as hormonas precursoras, o DHEA, não é? Uhum, Então, quando o DHEA está a converter-se maioritariamente em cortisol, porque o corpo uhum, está com o sistema nervoso simpático ativado constantemente, não é? uhum. Caminho do burnout. Então o que é que acontece? Essa fadiga, tal fadiga que tu falas, não é? Faz com que aquilo que poderia ir para um bocadinho de líbido da mulher, ela estar cansada, ela se vai a líbido. Para o homem não, o homem ainda tem ali a testosterona de estar exausto, mas bora lá, não é? Continua, exatamente. É isso mesmo, é. E a mulher nesse momento está exausta e diz: "Eu quero é dormir, eu quero é descansar". Exato, exatamente, E esse é que é o balanço, não é? sem dúvida.
sem dúvida. E isso também é importante, também nessa situação, o homem ter em conta que a tal questão de não vai só ajudar, ele vai se igualmente responsabilizar Sim, num casal heterossexual, né, pelas responsabilidades domésticas. Porquê? Porque a carga mental de o que é que se tem que pensar, o que é que tem que se organizar, o que é que tem que se comprar, o que é que tem que se arrumar, onde é que está isto aguardado, o que é que se tem, quais é que são as que se tem que fazer primeiro e segundo, isso para a exaustão psicoemocional exatamente, da mulher. exatamente, exatamente. Que é uma tarefa que maioritariamente está atribuída, cá está, às mulheres. Tipo, socialmente isso sempre aconteceu, não é? Há sempre exceções, como é óbvio, mas eu acho que intrinsecamente, não é? Nós acabamos por a sociedade pede-nos quase que isso seja feito por nós, o que nos causa, cá está, essa carga em cima de situações para resolver. E depois cá está a nossa disponibilidade, se calhar no final do dia, no início de um dia, no fim de semana, acaba por não ser exatamente a mesma. Uhum. Pronto. Existem Sim, muitas coisas que se podem fazer em casal e tu provavelmente também é isso que acabas por falar um pouco nestes teus retiros e nos círculos que fazes, precisamente sobre formas de contornar estas questões, não é? sim, eu agora tenho feito círculos mistos, entre onde estão presentes, portanto, não são círculos de mulheres, não são círculos de homens, são círculos onde estão homens e mulheres, precisamente para abordarmos o tema de relações conscientes e sexualidade consciente. Porquê? Porque há muitas coisas que os homens não entendem sobre as mulheres e outras muitas que as mulheres não entendem sobre os homens. Porquê? Porque nós Exato. vivemos em mundos psicoemocionais e sociais diferentes dentro da perspectiva de onde nós partimos. Até podemos viver na mesma sociedade, no mesmo pensamento, na mesma cultura, mas o facto de nascermos mulher e vivermos, experienciarmos a vida como mulher ou como homem, Sim, coloca-nos sim. num ambiente diferente social. Inclusivamente, quais é que são as expectativas que se tem de um homem, quais é que são as expectativas que se tem de uma mulher, porque é tão difícil para um homem isto, ou tão difícil para uma mulher aquilo, não é? Então nesses círculos mistos é muito interessante, há esse encontro, há esses debates, esse espaço de compreensão, debates, mas obviamente com respeito, com bastante respeito, Sim, de compreensão. E amanhã vamos ter o próximo círculo misto, são sempre grupos pequeninos de 10 pessoas. E ainda há as últimas vagas, então se alguém tiver curiosidade, é em Oeiras, às 8h30 da noite, às quintas-feiras, a cada 2 semanas. boa. Porque efetivamente é um abrir de consciência, que é isso que nós precisamos. Sem ganharmos consciência não evoluímos e acredito que seja muito benéfico para ambas as partes, não é? Tipo, e também para o grupo, porque a partilha, cá está, de cada grupo deve ser um grupo diferente onde são expostas situações diferentes e confrontadas com situações diferentes, não é? Isto acaba por ser tudo um bocadinho isso e eu acho que, eu acho também importante falarmos aqui assim um bocadinho, se calhar que esta situação, ou isto que estamos a falar, é transversal, a todo o nosso, a todas as gerações da nossa sociedade. Ou seja, isto tanto ocorre em mulheres muito jovens, como ocorre em mulheres já numa menopausa ou perimenopausa. Porque se calhar num início de vida, as mulheres acabam por estar a priorizar mais a sua formação, enquanto que se calhar num final ou no início de uma menopausa já estão a priorizar efetivamente, eu estou no topo da minha carreira, estou a terminar, e são situações diferentes, onde as hormonas são completamente diferentes, não é? Uhum. Mas que a consequência acaba por ser a mesma e a base acaba por ser a mesma. E depois surgem situações, hum, nomeadamente também é importante, eu acho, falarmos aqui um bocadinho sobre a existência de tanta contracepção na nossa sociedade, porque a contracepção, eh, eu não sou, como farmacêutica, eu não sou totalmente contra. Aquilo que eu considero é que efetivamente deve ser procurada a raiz e o motivo pelo qual existe essa necessidade e, como é óbvio, cada um é livre de escolher aquilo que pretende e aquilo que quer fazer com o seu corpo e com a sua quanto a este tema, mas tenho plena consciência que muita da contracepção que é feita numa idade mais jovem e numa idade mais de menopausa ou perimenopausa é, na minha opinião, totalmente desnecessária e que não se entende efetivamente os sinais e sintomas que aquele corpo está a dar
hum, sendo camuflado depois com a toma de um contraceptivo ou de hormonas de substituição, no caso mais tarde. E isso tem consequências, porque automaticamente a secura, por exemplo, vaginal é muito maior. E com isso a própria conforto durante o ato sexual é muito menor. A ausência de Então, líbido fica muito mais a marcada. ausência de libido, como é óbvio, pelas hormonas, isso tudo misturado com o stress é uma bomba Para não para falar que, por exemplo, quem faz contracepção hormonal, não é? Todas as mulheres que fazem algum tipo de pílula, seja ele um adesivo, seja um anel vaginal, seja um comprimido, uma toma oral, seja um DIU hormonal, todos estes vão anular o ciclo menstrual da mulher. Ela deixa de ter um ciclo ovulatório, não é? Então, o que é que acontece? Aquilo que muitas mulheres se confundem, não é? É que acham, não, mas eu continuo a ter período. Não é período, é uma hemorragia de privação, não é privação, menstruação. exatamente. O que Exatamente. faz com que nós, quando atravessamos as 4 fases do nosso ciclo menstrual, que muitas mulheres têm a ausência desta conexão, e isto é uma das coisas que eu faço com o grupo, eu trabalho com grupos de mulheres para ajudar a conectar com a energia feminina, com a libido, com a energia sexual, com o corpo, com o prazer, com os limites saudáveis, etc. Tudo isso. Então, o que é que elas se apercebem? Que quando param, algumas acabam por atravessar esse processo, porque nós fazemos uma jornada de 5 meses, a parar de tomar a pílula e de repente começam a sentir os seus ciclos, começam a sentir a sua libido, e esses ciclos, eles conectam-nos com aquilo que é mais feminino em nós, que é todas essas fases. Então nós temos a nossa primavera, o nosso verão, o nosso outono e o nosso inverno, tudo no mês. E conectar com essas 4 fases é uma forma de nos conectarmos com a nossa natureza cíclica feminina. Porque o que acontece com a pílula é que nós ficamos ali muito no mesmo nível hormonal, não é? A maior parte delas, depois depende da pílula que estamos a tomar, mas ficamos muito nesse nível e acabamos por perder a nossa energia feminina também. Exato. Que também é tão importante para nós percebermos, para nos conhecermos, para relaxarmos, não é? Porque a mulher tem que se sentir segura, precisamente, para estar confortável, para cá está, ter o espaço e o seu tempo para o prazer. Portanto, tudo isso é extremamente importante. Para não falar numa outra situação que muitas das vezes acontece, que é a própria alteração da microbiota vaginal. Portanto, depois aparecem as infecções fúngicas, aparecem as infecções também bacterianas, as candidíases, enfim. E é uma chatice, efetivamente, porque depois acaba por se, cá está, tomar mais medicamentos para camuflar a situação e não se vai novamente à causa, não é? E isto o que é que provoca? Cá está, desconforto durante a relação sexual e como é óbvio, o que é que se vai fazer? Vamos dar novamente outros lubrificantes, outro tipo de métodos que novamente não são naturais e que estão a camuflar todo um problema que ali está por baixo, não é? Porque efetivamente quando o cortisol sobe, o desejo sexual tende a desaparecer totalmente. E temos que também ter em conta que o facto de haver também muitas mulheres sem libido também tem a ver com o facto da sua ausência de prazer na sexualidade, que é as dificuldades em ter orgasmo. E isso é muito interessante. Porquê? Porque uma mulher que já está estressada, que vai ter sexo porque até se entusiasmou ali um bocadinho, etc. Só que o que é que acontece? A sexualidade masculina, ou o ritmo da sexualidade masculina é muito mais rápido do que o nosso. Nós precisamos de muito mais sangue para irrigar os nossos órgãos genitais, nós precisamos de mais tempo, nós somos muito mais psicoemocionais na forma como nos excitamos, e muitas vezes não se dá o tempo necessário ao corpo para produzir a lubrificação necessária. Esse é um dos fatores. Sim, sim. E isso faz com que muitas vezes a penetração, por exemplo, não seja prazerosa o suficiente e a mulher acaba por não libertar um orgasmo. Começa a associar o quê? Sexualidade com ausência de prazer, às vezes dor, às vezes desconforto. E o que é que não é libertado com a ausência do orgasmo? Não é libertada a serotonina, a endorfina, a oxitocina, hormonas absolutamente imprescindíveis para baixar o cortisol, para baixar o nível. Exatamente.
Exatamente, exatamente, exatamente. Nunca tinha pensado nisso, ou seja, não é só a ausência de produção dessas hormonas, é como também a consequência, porque se efetivamente não existe a libertação dessas hormonas, óbvio que também não vai haver o relaxamento de todo o corpo, não é? Aquela potencialização. Até porque o cortisol, uma das coisas que faz cá está é eliminar, estamos sempre naquele processo de luta ou fuga, e o que é que acontece? Todas as extremidades acabam por ficar menos irrigadas pelo sangue, nomeadamente até os próprios órgãos sexuais. Ou seja, a lubrificação também vai retardar muito mais. E pronto, e também a própria sensibilização dos locais, portanto, acaba por ser um ponto que é muito. Exige mais trabalho, chamamos assim, no caso das mulheres, não é? É aquilo que tu estavas a referir, que é muito psicoemocional, não é? Por isso é que quando estamos cansadas, efetivamente, pronto, não é a mesma coisa. Pronto, não conseguimos, fisicamente nós não conseguimos, não é, muitas vezes não é o porque não gostamos do parceiro, porque não o amamos, porque não o desejamos, é simplesmente uma questão física, não dá, naquele momento não está a dar. Não estamos É, disponíveis, não é? A outra exatamente. questão que também afeta é, muitas vezes, nós temos tantas responsabilidades e a sociedade em geral vive tanto na mente, e nós Uhum. temos o nosso córtex, a forma como nós mulheres nos excitamos é diferente da do homem. Por exemplo, o homem, ele tem um córtex visual muito mais reativo a uma mulher curvilínea, nu, etc. Não é? Nós não é tanto assim. Nós podemos ter ali um deus grego à frente, não ficamos necessariamente úmidas e excitadas, não é? A questão é, nós precisamos que o nosso sistema nervoso esteja ativo no parasimpático, o sistema nervoso autónomo parasimpático. O simpático é aquele da luta, da fuga, da ação, de vamos lá Exatamente. concretizar tarefas, etc. Ir para o É trabalho, isso que ter está ligado responsabilidades. com o cortisol, que é o problema. Exatamente. E a questão é, quando nós temos o nosso sistema nervoso parasimpático desativado, ou seja, ele não está ali, nós estamos em constante tensão, alerta. E o que é que isso vai fazer? Com que nós não consigamos confiar e sentir-nos em segurança o suficiente para estarmos relaxadas. Porque imaginemos, mesmo que eu esteja com o meu companheiro, se eu não tenho prazer, se eu tenho dor, se eu tenho desconforto, se eu tenho problemas com o meu corpo, porque eu não aceito o meu corpo, Sim. Bem, outra questão. exatamente, não falámos sobre isso, mas sim, 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 sim. Se eu não me sinto bem, por exemplo, com uma lingerie e ser sensual e fazer movimentos que o possam instigar, porquê? Porque estou tão na minha energia masculina que eu nem sequer me abro para isso, eu não estou relaxada, eu não consigo dizer que não quando há uma dor, um desconforto, eu não consigo ter conversas sobre sexualidade porque tenho imensos tabus que me foram herdados pelas mães, avós e tias, que eu nem sequer sei. Então, toda a mulher se sente em apreensão, ainda que esteja com um homem que ama, com o seu Sim, companheiro. exato. Então, quando há todos estes, temos que ter em conta que todos estes fatores vão contribuir para que a mulher esteja a produzir o tal cortisol e que não esteja relaxada o suficiente para depois estar a conseguir os orgasmos, porque é preciso ter disponibilidade para ter um orgasmo, não é só assim, não é? Exato, sim, sim. Sim. É, cá está, é a tal conexão com o corpo que estávamos a falar, em todos os sentidos, e isso também se implica em termos físicos, não é? Porque nós precisamos de ser desejadas, precisamos de ser reconhecidas, não é? Também pelo nosso parceiro. E fisicamente, enfim, as mulheres são muito mais castigadas do que os homens em termos sociais, novamente, a aparência física. E isso e a lingerie, que tu falaste aí, é engraçado, porque a lingerie a conexão, pelo menos a mim que me vem, e não tenho problemas em usar e gosto e sinto-me bem com isso, não é? A nível pessoal, mas efetivamente a lingerie tem sempre ali uma conexão um bocadinho mais. Não, eu não sei como explicar, em alguns momentos, se calhar, até um bocadinho mais. Menos politicamente correta. Não sei se. O facto de estar associada à sedução, não é? E uma Exato. mulher que está demasiado na sua rigidez, da sua energia masculina, ela perde esse lado sedutor, porque é um lado da brincadeira, não é? A Uhum. sedução é uma brincadeira, é chamar o outro, olha, vem cá, agora vou-te provocar um bocadinho, etc. Para a mulher poder estar disponível para isso, ela tem que estar altamente relaxada, ela tem que estar em confiança, ela tem que estar Segurança. divertida. E essa diversão implica a mente estar livre de todas as preocupações e Exato. responsabilidades. Então, isso é sem dúvida algo muito interessante. E outra questão é, muitas vezes as mulheres, elas ficam à espera que o homem tenha jeitinho.
que o homem Sim, ou saiba, por iniciativa às vezes até, porque que o homem é que descubra como é que lhe dá prazer, mas elas pois muitas não. vezes não fazem ideia, sozinhas, porque há também um grande tabu com o autotoque, não é? Pois, também é por aí, exatamente, sim. Todas as E vozes que não têm a abertura para falar abertamente, nem intimidade sobre aquilo que querem, sobre aquilo que gostam, sobre aquilo que não gostam, não é? Hum, Porque não têm essa coragem, apesar de, estarem com o homem que amam, exatamente, mas cá está, a forma como foram, como fomos todas, e depois algumas libertam-se, não é? Há aquelas que dizem exato. chegam conseguem ter outro tipo de abertura, outro tipo de consciência, mas a forma como fomos educadas não é para isso, não é para falar sobre isto. Uhum. Portanto acaba por condicionar tudo, não é? As expectativas de toda a gente. Eu acho que é uma área tão importante, precisamente pela libertação, pelo empoderamento que acaba por dar, não é? Porque termos essa consciência daquilo que somos, daquilo que gostamos e daquilo que queremos, eu acho que é fundamental. E isto transcende a área íntima, porque a Hum. forma como nós nos comportamos também nesse campo, também vai ser a forma como nos comportamos na sociedade. Ou seja, a abertura que temos para dizer que quero, que não quero, Aham. que o dizer que não, que às vezes às mulheres é tão complicado, não é? Se eu tenho intimidade para dizer ao meu marido a dizer: "Olha, não quero isto", então eu vou ter muito mais capacidade num momento de trabalho, numa reunião, com uma amiga, com a minha mãe, em dizer: "Eu não gosto disto, eu não quero isto, eu não me sinto bem com isto". E eu acho Uhum. que este é todo o mindset que tem que ser alterado na nossa sociedade, para que não exista esta opressão. Eu sinto um bocadinho quase como se fosse opressão, não é? Sem Por dúvida. parte das mulheres. E tocaste aí num ponto muito fundamental que é esse, e é muito essa libertação da nossa voz, de quem somos, de como é que vamos para o mundo, não é? Porque uma mulher que deixa de ter tabus com a sua sexualidade, com o seu corpo, que começa a pedir o seu prazer, porque a intimidade e a sexualidade ela traz uma conexão muito grande com a intimidade, porque a intimidade vai muito além da sexualidade. E quando eu sou capaz de, naquilo que me é mais sensível, eu trazer a minha voz cá para fora, de gosto assim, não gosto assim, olha, porquê? Porque isso mexe com merecimento, mexe com autoestima, não é? Eu tanto estar à vontade para seduzir o outro, isso mexe com como é que eu me sinto comigo, mexe com a minha autoestima, pedir prazer ao outro. Olha, faz-me lá assim. Isso mexe. Será que eu tenho valor o suficiente para que o outro venha ao meu encontro e me dê prazer? Será que eu sou merecedora de pedir? Será que eu me dou tempo? Então, se eu não me dou tempo, vou pedir ao outro para me dar tempo? Então, joga com o amor próprio, a autoestima, com a confiança, não só para o momento, mas depois levar tudo isso que é trabalhado a nível íntimo na sexualidade, levar todo esse poder cá para fora, para o trabalho, para as circunstâncias em que precisamos nos afirmar, em que precisamos de resgatar os nossos direitos. Então, há todo um poder que vem de dentro para fora pelo simples facto de se estar a trabalhar a sexualidade. Eu acho que Não sim. se tem noção desse impacto na vida É, na inteira. vida, exatamente, o que muda, não é? É exatamente. É um bocadinho aquilo que eu também penso. Olha, como naturopata não podia deixar aqui de falar numa coisa que eu acho que é importante, que é, estamos a falar de stress, estamos a falar de burnout, muitas vezes. O burnout aí, nestes casos, já não se aplica nada, porque efetivamente a pessoa já não é funcional, mas existe todo um estadio ou todo um caminho que é percorrido até ao burnout, portanto começa com a ansiedade, com um stress crónico e posteriormente com o burnout, mas existe uma planta que eu gosto muito e que eu acho que aqui interage muito e que é muito útil para este live, que é a maca peruana, Uhum. porque é um adaptogénico, ok? Portanto, ou seja, ele vai ajudar o próprio corpo a saber reagir corretamente face ao stress, portanto, não faz milagres, óbvio, mas ajuda muito. Uma situação em que constantemente estamos, efetivamente numa fase mais ansiosa é, sem dúvida alguma, um suplemento que eu recomendo com muita frequência, mas tem uma grande vantagem que é, ele na realidade acaba por elevar o líbido, ele tem essa função também, e aqui pode ser muito interessante para pessoas que estejam a passar por e que se reconheçam ao fim e ao cabo neste momento, nesta nossa live,
que possam utilizar este ponto, esta maca peruana como auxílio, é muito interessante. Talvez falar aqui também num outro produto que eu gosto muito, que é a sálvia, porque a sálvia é um regulador hormonal por excelência, não é? E ajuda muito a mulher a conectar-se com ela mesma. E eu acho que aqui são estes 2 pontos que eu acho que são fundamentais. É o nós termos consciência daquilo que somos, do que queremos, mas termos a força e a capacidade de o verbalizar para fora, ao mesmo tempo que também temos o nosso corpo regulado, hormonal e quimicamente através da maca, por exemplo. Pronto, lembrei-me, não sei se te lembras assim, de mais algum que seja interessante, que queiras referir, alguma coisa que neste ponto. Olha, eu não costumo trabalhar porque não é a minha especialidade, portanto eu deixo isso para as pessoas especialistas, mas eu sei que há uma planta que é o ashwagandha também, que também é recomendado também para ajudar em várias questões. E há outras plantas, eu agora não tenho aqui presente, porque é precisamente isso, eu não costumo recomendar, eu tenho conhecimento sobre, agora estava-me aqui a tentar lembrar de umas 3 plantas. Sim, existe a ashwagandha, por exemplo, a rhodiola, que também é muito importante, o ginseng coreano, que também são todos adaptogénicos e que ajudam neste ponto. Eu lembrei-me aqui especialmente da maca, precisamente pelo efeito, e até mesmo é muito importante a maca, por exemplo, para situações de falta de fertilidade, porque não nos podemos esquecer que todo este tema do burnout, não é? Acaba por ter muitas influências ao nível hormonais e não é apenas no líbido, nem na própria sexualidade. Ele também interage muito ao nível das dificuldades de reprodução, nomeadamente com gravidezes mais difíceis ou parte de serem ciclos que não existe ovulação. E, portanto, a maca também é algo que eu recomendo com alguma frequência, precisamente por esse efeito regular. Claro que cá está, tipo, toda a aromaterapia também é fundamental, porque ajuda precisamente através do líbido também a ativar o líbido, mas também pela parte do sistema límbico, a ativar todo esse plano sensorial que às vezes, cá está, como temos vindo a falar, é tão importante para as mulheres. Deixa-me lembrar aqui o óleo de sândalo. O sândalo, sim, mas o sândalo tem uma mística muito especial. Já era utilizado o sândalo no Antigo Egito, pelas princesas, por exemplo, que era muitíssimo exótico, precisamente pela fragrância que tinha, com as propriedades precisamente em termos de líbido, em termos de fertilidade, também é muito interessante. Lembrei-me de pôr aqui assim esta anotação que eu acho que era importante. Mas o cacau também acaba por ser muito interessante, com esse efeito, e muitos outros, pronto, mas eu também sou super fã, assim, da canela também é muito, muito, muito interessante. Mais alguma coisa que te ocorra a dizer? Sim. Pronto, eu trabalho maioritariamente com a parte que é mais difícil, que é a parte psicológica e emocional que nos bloqueia com estas questões da libido, da sexualidade, da energia feminina. E também quero convidar aqui as mulheres no dia 10 de maio, na zona de Oeiras, vai haver um workshop presencial para trabalharmos todas estas questões. Então, quem quiser saber um pouco mais também podem enviar mensagem para serem das primeiras a saber, a terem mais informação. Que mais? Que assim que... Não sei se alguém... Não sei, se quiseres algumas perguntas. Sim, alguém tem perguntas, alguma coisa que queiram... A Raquel Camilo está aqui a falar também da prática de exercício físico, que é muito importante também nesta fase. Claro que quando associado ao burnout, o exercício físico acaba por ser um bocadinho aquilo que a pessoa conseguir fazer. Portanto, se for uma caminhada, é uma caminhada, se for uma aula de boxe, é uma aula de boxe, porque efetivamente o que é importante é a libertação do cortisol, a libertação de endorfinas, e também um bocadinho cansar fisicamente o corpo, não é? Para que possamos de alguma forma potenciar uma noite de sono bastante restabelecedora.
Lembrei-me, agora por causa disso, fisioterapia pélvica. É uma Ah, coisa super interessante que é muito pouco falada. Normalmente só as mulheres que estiveram grávidas e querem recuperar o uhum, pavilhão pélvico, ou mulheres que já estão com incontinência urinária, que se lembram disto. Só que a fisioterapia pélvica é fundamental, não só para a nossa. Por exemplo, para mulheres que fizeram esterectomias, retiraram o útero, uhum. etc. Para quê? Para haver uma boa sustentação dos órgãos, mas também para dar-nos bons orgasmos. Porquê? Para termos um bom tónus muscular. Porque a Exatamente. fisioterapia pélvica vai-nos avaliar se nós temos um tónus muscular, se estamos em hipertonia, ou seja, se o músculo, se temos alguma contração muscular na zona dos órgãos genitais e canal vaginal, porque às vezes podemos ter dores porque temos contrações musculares, que acontece com muitas mulheres, devido ao tipo de penetrações que fomos sujeitas, devido à sexualidade tendencialmente masculina. Mas também haver mulheres que têm pouco tónus muscular, uma hipotonia, faz com que não tenham, o músculo não aperte o suficiente para dar bons orgasmos e haver um bom fluxo de sangue, uma boa irrigação de sangue. Porque Portanto, independentemente de tudo, é um órgão, não é? Que tem que ser visto, que tem que estar funcional, que tem que estar em saúde. Por isso é que às vezes a avaliação da microbiota também é tão importante, porque a realidade é que muitas mulheres sofrem de infecções urinárias com muita frequência, as infecções vaginais, como falámos, tanto fúngicas como bacterianas, também têm consequências e a utilização de antibióticos depois acaba por prejudicar tudo isso. E é importante fazer a repovoação, entre aspas, de uma forma saudável, porque isso também vai implicar com a própria lubrificação, com a própria, cá está, com o tónus muscular, com a dor que eventualmente pode ali estar, com a inflamação associada, e isso também é muito importante. E sim, fizeste muito bem em falar sobre isso, porque a fisioterapia pélvica está muito associada a 3 áreas, que é o pré-parto, o pós-parto e é as incontinências urinárias, não há mais nada, pronto, assim. Depois há aquelas situações, efetivamente, às vezes quando já se tem alguma deiscência dos tecidos que em pós-operatórios, pronto, ou em remoção de tumores, que às vezes ou na também acontece. menopausa, A menopausa também, a própria secura vaginal também está muito associada depois já à própria aparência, e para não falar nas questões estéticas. Porque ao longo da vida, fisicamente, não é só a nossa pele da nossa cara que acaba por perder um bocadinho esse tónus, não é? Portanto, acaba por ser quase uma forma preventiva, até porque, cá está, nós estamos a criar uma sociedade que está a chegar cada vez mais velha de uma forma mais ativa e saudável. E a sexualidade faz parte disso. Portanto, nós não podemos chegar aos 60, 70 anos e acabar. Nós nunca, ou pelo menos não queremos que isso aconteça, não é? Nós nem queremos. Exatamente. Por isso temos que criar formas de interagir, de melhorar a nossa sexualidade e não só. Esta live não foi só apenas sobre isso, sobre o bem-estar, a conexão que temos ao nosso corpo como mulheres sozinhas e em casal, seja hetero, seja o que for, não é? A questão aqui é mesmo a forma como nós nos sentimos perante a situação. A Não sei sexualidade se. começa connosco, não é? A relação que eu tenho com o meu corpo, com a minha energia sexual, com o meu prazer, com a minha sensibilidade do toque, ao toque, tudo isso vai ser extrapolado para a relação com o outro. Se eu não me relaciono com o meu corpo, se eu não tenho sensibilidade, se eu estou 1000 vezes no passado ou no futuro e não consigo estar em presença para sentir sensações, então, não é? Se eu não conheço o meu corpo, se eu não sei onde é que se eu não conheço o mapa, não é? Como é que eu vou convidar o outro para o conhecer? Há uns anos atrás, exatamente, há uns anos atrás, eu fui ver aquele teatro que era os Monólogos da Vagina. E exatamente uma das coisas que era abordada era exatamente isso, que a grande maioria das mulheres nunca tinha olhado para o seu genital. Nunca. Exato. Portanto, ou seja, o parceiro olhava, mas elas não olhavam, não sabiam o que era, não conheciam. Acredito que isso seja também numa geração mais antiga, não é? Mais conservadora. Acredito que Mas não é só.
Há muitas Ok. mulheres que não conhecem os seus próprios genitais, têm pudor, acham feio, as crenças erradas, erróneas sobre como é que deve ser o odor, como é que deve ser o aspecto. Acredita que isso não tem a ver só com a idade, nós não precisamos de ir às idades das nossas mães, das nossas avós, para chegar a isso. Mulheres da nossa idade e mais jovens, Joana, há ainda muito esses tabus e desconhecimento. E há bocadinho falaste nas mulheres, falámos nas mulheres na menopausa, também é muito interessante perceber que, sim, sem dúvida, esta é uma idade onde eu tenho muitas mulheres na menopausa a virem trabalhar comigo para desconstruir e reconstruir a sexualidade. Eu lembro-me de uma das frases que uma delas disse, que é: meu Deus, senhor, como é que eu não soube disto uma vida inteira? Ou seja, Acredito. em vez de acharem que a menopausa é o término da relação com o prazer e com a Sim, sexualidade, sim, 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 precisamente sim. o oposto. É onde elas se descobrem, porque os filhos já foram, às vezes os casamentos acabaram ou não, então começam a descobrir pela primeira vez assim, mas isto é o meu corpo, como é que eu nunca soube disto? Agora é que eu estou mesmo a desfrutar da sexualidade, aos 50, Exatamente. aos 40 e muitos, aos 60. A mulher mais velha que veio para trabalhar até agora comigo estava com 68, perto dos 70, só para tu veres, e ela estava, uau! Isso deve ser muito bonito, porque ao fim e ao cabo passar um tempo inteiro, uma vida inteira e depois na realidade chegar-se a esta altura e efetivamente conhecer e descobrir é efetivamente uma forma muito bonita, não é? Porque acho que ninguém devia morrer ignorante nesse campo, mas pronto. E sabemos que não estamos sozinhas, sabes? Que não sou só A eu, porque eu também partilha, achava é, que porque eu tinha. acho que as mulheres acabam por ser muitas das vezes, muito incorretas umas para as outras, mas depois em determinado momento quase é quase aquela arrogância, aquela prepotência, mas depois quando cai a máscara a uma, caem a todas. E aí é que se vê a interajuda e a partilha. Estamos a falar desta situação mais íntima, como estamos a falar, por exemplo, acontece muitas vezes em termos de consulta também com a fertilidade, que muitas das vezes não se fala sobre a quantidade não sei, não é o tema desta live, mas quantidade de perdas estacionais que existem, as consequências emocionais e físicas e mentais que isto que deixa, e ninguém fala sobre o assunto. Mas a verdade é que se está numa sala e se há uma mulher que refere, não, isso também aconteceu comigo, olha, isso é normal e aconteceu assim e pronto, e olha, e depois resolvemos e foi para a frente e hoje tenho 3, 4 filhos, mas efetivamente, naquele momento, tipo, ninguém fala, é quase do género, não, eu não vou partilhar, isto depois entrava também por outro canto, que é as nossas fragilidades e Uhum, demonstrar as nossas fragilidades para com o outro, não é? Porque isso exige também uma certa autoestima, porque nós uhum. quando demonstramos a nossa opinião e aquilo que somos e aquilo que temos, que é o caso, ao fim e ao cabo, na intimidade, nós temos que ter consciência que do outro lado também vamos ter uma opinião, não Aham. é? E que temos que a ouvir e que temos que a aceitar, não é? Tipo, ou não, pronto, mas pelo menos temos que a ouvir. Não vamos ouvir sempre um bocadinho tudo o que gostamos, temos que ver num todo, não é? Por isso eu acho que é um tema que é espetacular. E Agora que falaste, desculpa, posso só terminar só para complementar o que tu disseste da fertilidade, achei muito interessante, porque não só o facto de termos mulheres demasiado em stress e em burnout, etc., isso faz com que há uma produção muito grande de cortisol, o que faz com que, primeiro, os óvulos não são nutridos o suficiente com aquilo que deveriam, porque toda a hormona está a ir para a produção de cortisol, o corpo a viver em estado de sobrevivência, mas vale. também as outras questões psicoemocionais. Se uma mulher não tem tempo para ela, o corpo sabe, não é? Como é que Sim, ela vai ter sim, tempo para um exato. bebê? Se ela É. não tem, se ela não se escuta, não se respeita a si mesma para parar, para tranquilizar-se, como é que ela vai sustentar uma gravidez? Se ela não tem conexão absolutamente nenhuma com o seu útero, porque a nível psicoemocional, o chakra sexual, o nosso útero, que é onde nós recebemos o pênis, e também a nível psicoemocional há muitas emoções estagnadas. A maior parte das mulheres tem a sua zona pélvica rígida,
não há movimento, não há flexibilidade, não há. A dança é das coisas mais incríveis. Então, como Sim, é que sim. ela vai parir? Exato, por isso é que era o que eu ia dizer, como é que isso justifica o número de cesarianas que existem hoje em dia, porque está tudo tão contraído, não é, que acaba por não ser possível essa dilatação e toda a transformação que o corpo passa durante o período do parto. Uhum, Exatamente, tem muito a ver com isso, com estas, dinâmicas e vivências, e eu acho que acima de tudo, eu acho que é é a conexão connosco, uhum, que é o mais importante. E se pudesse quase de que fazer aqui um remate final, não é? Que o desejo feminino não é apenas uma questão hormonal, está profundamente ligado ao sistema nervoso, ao nível do stress, à energia vital da mulher e à conexão que existe connosco. O parar é tão importante. Eu recomendo muito às pacientes, tanto em burnout como sem ser em burnout, que tirem ali uns 10, 20 minutos no final do dia para elas. Até podem utilizar esse período durante o tempo em que estão a tomar banho, ok? Comecem por aí e pensem um bocadinho, façam um balanço, pensem nas emoções que sentiram, o que é que agradecem, o que é que não agradecem. Isto é conexão com elas. Como é que se sentiram? Isto deixou-me desconfortável, não gostei. Porque é importante respirem, façam respirações conscientes, porque isso vai-vos permitir ter uma noite muito mais relaxada e o sono é aquilo que é a base para que no dia seguinte sejamos ativos e estejamos bem a uhum. todos os níveis, não é? É um bocadinho essa a minha ideia. Não sei se queres dizer aqui mais alguma coisa antes de perguntar se há alguém que tem perguntas, algumas questões. Sim, se alguém tiver algumas questões, também quero disponibilizar-me aqui que para se depois desta live ouvirem, tiverem questões para mim e para a Uhum. Joana, que eu terei todo o gosto em responder na parte que me toca, do que são os meus temas. Também aproveitar para dizer que eu tenho esta nova conta há 3 ou 4 dias, porque a minha conta com mais de 6.200 seguidores foi suspensa no Facebook e no Instagram, então eu estou agora assim neste recurso a ver o que é que a coisa resulta, então provavelmente algumas pessoas não me conhecem, não sabem qual é que é esta nova minha conta, e se alguém tiver descobrido agora brevemente, descoberto, partilhe, por favor, para que eu consiga alcançar novamente os seguidores e reencontrá-los e eles me reencontrarem a mim. Sim, fundamental, não é? Porque ao fim e ao cabo o trabalho que tu fazes é uma grande mais-valia para toda a sociedade e deve ser visto e ouvido, porque é efetivamente uma melhoria muito grande para nós todas. E são E 6 anos, não é? 6 anos de sim, trabalho assim de repente. vamos, Sim. vamos difundir e cá está, se houver alguma dúvida, alguma questão que tenham mesmo, isto vai ficar gravado, depois vamos colocar nos nossos canais do YouTube. Portanto, enfim, estamos aqui disponíveis para vos ajudar, para auxiliar. Portanto, eu como naturopata, a Alicia como, ao fim e ao cabo, coaching de Tantra Enfermeira, e sexualidade coaching, ativa sim. e enfermeira, claro, não é? Porque esta nossa mais-valia já de formação base na ciência acaba por nos dar aqui assim uma abrangência muito grande nestes temas e noutros, não é? Porque Uhum. eu gostei muito desta live, Alicia, obrigada por estares aqui, e Também. acho que podemos repetir em outros pontos e outros temas que sejam importantes e que consideremos que sejam fundamentais, de abrir a consciência e de abrir estas discussões, não é? Saudáveis para a nossa vida, entre aspas, não é? Social. E contribuir ativamente para cá está, para chegarmos efetivamente novos a velhos, mas com muita qualidade de vida. Que assim seja, e com muito prazer também. Claro, acima de tudo também, não é? Em vários campos, mas neste caso, aqui assim, no que diz respeito à sexualidade, eu acho que é fundamental, porque é a nossa forma muitas vezes de descomprimir, de nos conectarmos com o outro, Uhum, de efetivamente estarmos quase num ponto de gravidade zero. uhum. Quando Sim, efetivamente é quando sabemos aproveitá-lo, porque se não soubermos aproveitar é simplesmente quase, e se calhar peço desculpa, mas um ato mecânico, não é? uhum.
sem dúvida. Isso eu acho que é muito importante. Olha, não Aproveitar, tem só diz. aproveitar para dizer, podem-me seguir aqui nesta nova conta, Alicia Ferreira _Sentir, no Instagram, e eu dou consultas online para quem estiver longe e consultas presenciais na Clínica da Tâmara Castelo, em Lisboa. Então, e faço uns workshops, umas palestras e o Festival de Tantra, etc. Por aí. Qualquer coisa, perguntem-me que eu estou cá disponível. A mim, quem já me conhece já sabe, seguiu através aqui assim da página, mas independentemente de tudo, pronto, sou farmacêutica, sou naturopata, sou especialista em burnout feminino, sistema nervoso e reequilíbrio hormonal, portanto, contem comigo nestas situações específicas, para alinharem o vosso corpo e estarem, quando existe desequilíbrio, não é verdade? Voltarem outra vez ao equilíbrio, que eu acho que estas duas áreas se tocam tanto, Alicia. Olha, um grande beijinho, Muito obrigada. foi espetacular, gostei muito Uhum. e vamos repetir de certeza absoluta. Muito obrigada pelo convite e